Olá amigas, eu sou a Regiane Leme e para a aula de hoje eu escolhi um modelo muito especial para vocês. Ele mistura ponto ilhós, ilhós diamante e detalhes em ponto reto. Então vocês já imaginam o modelo maravilhoso que você vai ter em seus trabalhos. É um bordado simples, fácil, muito gostoso de bordar e tem um resultado muito lindo e delicado. Então tenho certeza que vocês vão adorar. Então tenham todas uma ótima aula, bons bordados e vamos começar! Para esse trabalho, eu vou utilizar duas cores. Uma cor para fazer os pontos ilhós e também a base em ponto reto. E uma segunda cor para fazer as folhas. Então, nesse modelo, eu escolhi um tom de laranja. Ele é um tom bem alegre, bem forte. Ele é a Cleia 1000 4156. Então, uma cor bem alegre para deixar nosso trabalho com uma cor mais forte. Como o laranja é uma cor muito forte, então eu vou colocar um verde com um tom um pouquinho mais escuro para balancear aqui o nosso trabalho. Ele não ficar nem muito forte, nem muito escuro, então uma cor vai balancear a outra. Então aqui escolhi o verde, é a Cleia 125, 5800. Ele é um verde com tom forte, mas ele é um pouquinho mais escuro. Então ele vai apagar um pouco o brilho do laranja e deixando aqui o nosso trabalho mais equilibrado. Então vai dar um tom bem bonito no nosso trabalho. Vou utilizar o tecido Etamine para fazer uma amostra. O meu tecido, ele mede 22 centímetros por 11. Então se você quiser bordar uma amostra em um pedaço de Etamine, pode bordar. Ou pode fazer direto no barrado da toalha. O passo a passo, tanto para a amostra no Etamine quanto no barrado, é a mesma. Então, mesma maneira, o nosso passo a passo, mesma contagem, você pode fazer para os dois. O nosso desenho tem 37 pontos de altura. Esse desenho, se você preferir, pode aumentar depois. Então, ele com 37, mas se você quiser uma toalha que tem um barrado maior, você pode também alterar esse desenho e fazer ele um pouco maior. Então, durante a aula eu mostro, na hora de fazer a contagem, como você pode aumentar esse desenho, se você preferir. Vou utilizar a minha agulha 24 e vou começar encontrando o centro do tecido. Então, tanto no Etamine quanto no barrado, é só dobrar a altura na largura, encontrar o furo do centro. E a partir desse ponto nós vamos fazer nosso primeiro ponto ilhós. Então, só para o nosso desenho ficar bem centralizado, o primeiro ponto vai ser o ponto ilhós. Esse furo que você encontrou, ele é a lateral do ilhós. Se você está acostumada a fazer o ponto a partir do centro para fora, você vai precisar fazer uma contagem antes. Então, saindo nesse ponto, ó, de baixo para cima, deixe o espaço atrás para fazer o arremate depois. A primeira contagem, ó, contando com esse fio que você estava, você vai contar 1, 2, 3. Esse terceiro furo é o centro do ponto ilhós. Então, você que gosta de bordar do centro para fora, você pode contar os 3 furos e começar o seu bordado a partir dele. Se você faz como eu, borda o ilhós de fora para o centro, então você entra primeiro naquele furo do centro, conta 3 furos, e agora você já sai, ó, 3 furos para a esquerda, volta para o centro, 3 furos agora para baixo, volta para o centro, 3 furos para a direita. O centro sempre conta como 1. Então, 1, 2, 3. Fiz as 4 linhas retas, agora eu vou fazer as diagonais. Então, a partir do centro, 1, 2, 3. E do mesmo jeito, ó, volta para o centro, sai 3 furos na outra diagonal, vamos fazer os 4 lados. Vou fazer as diagonais. Se você já está acostumado a fazer ilhós de outra maneira, você faz da maneira que você já está acostumada. Então, aqui é uma maneira de você fazer. Se você já assistiu às outras aulas, já viu as outras maneiras de fazer também o passo a passo, você faz o que você estiver mais acostumada. Fiz os 4 em diagonal. Agora eu vou bordar
em todos os furos que ficaram entre um fio e o outro. Então, seguindo essa carreira, todos esses furos que ficaram entre um fio e outro, eu vou também bordar. Então, saio em um dos furos e sempre voltando para o centro. Saio aqui entre eles, volta para o centro, agora na carreira de cima, sempre seguindo a reta. Nós vamos formar aqui um quadrado. Volta para o centro, sai no próximo. Volta para o centro, agora mudando de direção. Então, você tem que formar sempre uma linha reta. Chegou ao ponto, agora eu vou descer, depois eu vou vir aqui até fechar todo o contorno. Então, aqui também, ó. Então, essa é uma maneira fácil para quem está começando a fazer o ponto, para não se perder na contagem e o seu desenho ficar torto. Então, aqui sempre em todas as direções são 3 furos. E você vai fazer uma volta completa até todos os furos ficarem preenchidos e sempre, ó, em linha reta. Então, para quem não conhece, ó, esse é o ponto ilhós. Ele é o ilhós comum. O arremate dele é feito passando a linha por baixo dos fios bordados. Então, é só você passar por baixo dos fios, sem passar pelo lado direito. E vai fazer uma volta completa. Só você ir passando por baixo dos fios bordados. Até fazer uma volta completa e chegar onde você iniciou aqui o seu arremate. Então, fiz uma volta completa. Corto o próximo. Esse é o arremate de fim. Vai pegar aquela linha que você deixou de início. O arremate feito da mesma maneira. Passa por baixo dos fios bordados. Quando você puxar essa linha de início, sua linha fica torta. Então, você vai fazer uma volta completa. Isso aqui é só para fazer um acabamento mais bonito. Se você não quiser fazer esse detalhe, não precisa. Mas ele faz um detalhe aqui no final, ó. Cheguei, fiz a volta completa. Passo por baixo daquele primeiro fio, aquele que a gente bordou e ficou torto. Passa por baixo dele. Puxa para o centro. Porque assim, ó, todos os fios vão ficar retos. E depois passa por mais alguns pontos. Só para terminar de prender bem. Então, é só fazer uma volta completa. Início e fim. Só a linha de início que você passa por baixo da primeira e puxa para todos os fios ficarem retos. O arremate de início você não consegue perceber onde você começou e terminou a linha. Então, esse também é o arremate do ponto ilhós. Você vai fazer esse arremate em todos os pontos. Feito esse primeiro ponto, nós vamos fazer agora as folhinhas dele. Então, vamos pegar agora aqui um tom de verde. E vai sair, pode ser em qualquer lado. Você precisa sair sempre, ó, no terceiro furo. Aquele fio que você fez em linha reta. Se você contar do canto, ó, 1, 2, 3, terceiro furo. Vai sair de baixo para cima. Deixa um pedaço de linha para fazer também depois o arremate. Você começa contando 4 furos para baixo, contando com esse que você está. Então, 1, 2, 3, 4. Volta para o mesmo lugar. Contando esse lado, você vai fazer agora um ponto em diagonal. Então, a partir desse, desce em diagonal para um lado. Volta lá no mesmo lugar. Agora em diagonal para o outro lado. Então, a partir desse furo, um em diagonal para o outro lado. Nós vamos fazer esse desenho nos 4 cantos do nosso ponto. Então, para ficar um avesso mais bonito, então aqui essa linha de início nós vamos fazer o arremate depois. Você vem com a sua linha por baixo do ponto, aquele primeiro ponto onde você saiu com o seu fio verde,
ele em linha reta, você passa por baixo dele. E depois vem até o outro lado, onde a gente vai começar a fazer o próximo ponto. Então, para ficar um arremate mais bonito, passa sempre por baixo do fio em linha reta, que é o mesmo fio onde você saiu com a sua linha verde para iniciar o bordado. E assim você fica com um ponto mais reto, vai ficar mais bonito o seu arremate. Vou apenas marcar com a ponta da minha agulha, para me saber que lado do ilhós que eu estou com a minha linha. Então, estou desse lado, também o terceiro fio, e faz a mesma coisa, 4 furos, volta para o mesmo lugar, um em diagonal para um lado, volta para o mesmo lugar, um em diagonal para o outro. E de novo, a gente vai sair agora lá na próxima reta. Então, de novo, no avesso, passa por baixo do fio reto, aquele mesmo que você começou a fazer aqui o furo, vai passando por baixo de todos os fios até você chegar próximo aqui. E agora, mesma contagem. 1, 2, 3, 4. Volta para o centro. Um diagonal para um lado. Um para o outro. E agora o último lado. Então, já marco aqui onde eu preciso chegar com a minha linha. De novo, para o lado avesso. Essa aqui, ó, eu tenho o fio em linha reta. Então, é só passar por baixo dele. Por baixo, ó, de todos os pontos. Até chegar próximo onde eu preciso fazer o meu ponto. Então, ó, você tem um avesso bem organizado. No ponto reto e no ilhós, nós não temos o avesso perfeito. Nós temos o nosso avesso organizado. Então, quanto menos linha você deixar passando por cima do ponto, quanto mais você conseguir esconder as linhas por baixo do ilhós, melhor fica o seu arremate. Cheguei no último lado, também 4 furos. Volta para o mesmo lugar. Um em diagonal, a partir da ponta, um em diagonal para o lado. Volta para o centro, um em diagonal para o outro. E agora vamos fazer o arremate. Está pronta aqui a nossa primeira florzinha. Esse passo a passo você vai repetir várias vezes durante o nosso trabalho. Para fazer o arremate, é o mesmo arremate do ponto ilhós que a gente acabou de fazer com a linha laranja. Você começa do mesmo jeito, ó, passando por baixo daquele fio em linha reta, onde você começou a fazer a linha verde, passa por baixo dele primeiro. E agora eu vou fazendo um contorno, fazendo uma volta completa, igual a gente fez no laranja. Então, só para o seu arremate ficar mais bonito, você inicia passando por baixo do primeiro fio em linha reta, igual a gente fez para fazer todo o contorno verde. E também vai fazer uma volta completa para segurar bem aqui o seu arremate. Feita uma volta completa, o seu arremate já está bem seguro. Só cortar aqui próximo. Vai fazer a mesma coisa com a linha de início. O mesmo arremate. Também passa por baixo de todos os fios. E vai fazer também uma volta completa. Somente passando por baixo dos fios, sem passar para o lado direito. Corta a próxima. E aqui está pronto o nosso arremate. E aqui o nosso lado direito, então, ó que ponto mais delicado que a gente tem.
Como esse primeiro ponto é nosso ponto que está centralizado, então agora nós vamos fazer a carreira em ponto reto, antes de fazer repetições dessa flor na nossa toalha. Então, vou pegar agora um outro pedaço de linha laranja. Se você quiser, você pode fazer esse ponto reto de uma outra cor. Pode fazer também todo esse desenho tom sobre tom. A combinação de cores você pode escolher. Eu vou fazer o meu desenho todo com a cor laranja e apenas as folhas com a cor verde. Eu não quero um desenho muito colorido, então vou fazer ele todo de um tom. A partir dessa primeira florzinha que está no centro, você vai pegar a folha mais alta e vai sair um furo acima dela. Então, na mesma reta, apenas um furo acima. Dividir a linha, bordar um lado, depois o outro. E o nosso desenho começa contando 3 furos, contando com esse que você está com a linha. 1, 2, 3. E saindo, ó, um furo em diagonal. Agora, de novo, a partir desse que você está, nós vamos descer o nosso desenho. Então, a partir desse ponto, 1, 2, 3, e você sempre sai em diagonal, agora diagonal para cima. Essa diagonal, ela tem que ficar no centro do ponto reto. Então, se o seu ponto reto tem 1, 2, 3 furos, quando você sair em diagonal, ele tem que fazer reta com o segundo furo. Então, mais uma vez, 1, 2, 3, e a minha diagonal tem que fazer reta com o segundo furo. Então, eu vou fazer minha diagonal aqui para cima. Você vai fazer 12 linhas. Quando você fizer a 12, também sai em diagonal, no centro aqui do ponto. Agora, nós vamos começar a subir. Então, é só você também contar 1, 2, 3 furos, vai sair em diagonal. Essa diagonal tem que fazer reta com o segundo furo desse fio que você está bordando. Então, ó, ele fica na reta, ó, do segundo furo. Também vai fazer 1, 2, 3 e a ponta da agulha fazendo reta aqui com o segundo furo. De novo, esse último conta como 1, você vai subir 12 vezes. Aqui tem 11. Quando você fizer o 12 também, ó, sai na reta do segundo furo. E agora vai começar a descer. Então, conta 1, 2, 3 para baixo e sai em diagonal, fazendo reta com o segundo furo. Esse do alto já é o primeiro, segundo e também desce fazendo 12. E você vai fazer isso em todo o comprimento. Vai fazer em todo o comprimento. Se você chegar bem próximo ao final do seu barrado, chegar até o último furo, ao lado da bainha da sua toalha, você pode esconder a linha dentro da bainha. Igual quando a gente borda o vagonite. Então, se você conseguir chegar bem próximo, que essa linha, quando você esconder ela dentro da bainha, você vai esconder pelo lado avesso. Então, você vai fazer o último ponto, o mais próximo ao final da sua bainha. E pelo lado avesso, você entra com a sua agulha na bainha. Depois que entrou, você vira e sai uma quantidade de fio à frente para essa linha ficar escondida dentro da bainha. Então, pelo lado avesso. Senão, o nosso arremate, ele é feito pegando as 4 tramas do tecido. Então, para quem está chegando no canal agora e ainda não sabe fazer o arremate pegando as 4 tramas, você vai bordar sempre o arremate feito na direção do bordado e sempre embaixo dos fios também que você bordou. Então, você vai pegar a trama mais próxima de onde você está com a linha, igual no vagonite, você vai pegar somente as tramas sem passar pelo lado direito. Nessa mesma carreira, você vai pegar uma trama abaixo. Ó, sempre passando por baixo do fio bordado. Então, fiz aqui os 2 fios. Agora, na carreira ao lado, vou ter que mudar de carreira. Fiz 2 pontos em uma, na carreira ao lado, vou fazer mais 2 pontos. Esse lado, porque o meu desenho está vindo para esse lado. Se o desenho fosse ao contrário para o outro, você escolhe a outra carreira.
Então, sempre escolhe a carreira onde você tem a direção aqui do seu desenho. 2 pontos em uma carreira, na carreira ao lado, ou na mesma reta, pega um ponto. Quando você muda de uma carreira para outra, é onde você trava o seu arremate. Então, se você fizer as 4 tramas, então na mesma reta dessa segunda que eu acabei de bordar, eu vou fazer mais uma. Se você fizer as 4 tramas, fizer 2 em uma carreira e 2 em outra, você consegue ter um arremate seguro. Você pode lavar, que ele é bem forte e não vai soltar. É só você não fazer ele pegando 4 tramas todas na mesma carreira, daí você vai ter um arremate mais frágil. Assim vai ficar o seu arremate, se você não bordou até o final do seu barrado e não conseguiu esconder a linha dentro da bainha. Voltando aqui no nosso desenho, depois que você fez um lado, você vai pegar o outro pedaço de linha. O nosso fio já está feito aqui no alto, então você só precisa sair na reta do segundo furo, do mesmo jeito que a gente fez, ó. Segue aqui a mesma reta do segundo furo, só que agora é do outro lado. Nós subimos, agora vamos começar a descer. Então também, 3 furos, sai em diagonal, e assim também você vai fazer em todo o comprimento. Então sempre 3 furos, sai em diagonal com reta do segundo furo. Também 12 vezes, vai fazer a mesma quantidade dos dois lados. Se você chegou próximo ao final do seu barrado, esconde dentro da bainha. Se você terminou o seu desenho antes de chegar até o último ponto próximo ao barrado, faz aquele arremate que eu mostrei. Ou se você já está acostumado a bordar e conhece outros tipos de arremate, que você acha que fica mais bonito, você também pode utilizar. Então aqui são ideias para quem está iniciando. Depois que você se acostumar com o bordado, você achar outros tipos de arremate que você goste mais também, você vai alterando. E assim você vai ficar com o seu desenho, ó, todo em zigue-zague. Vou fazer aqui o arremate mais uma vez, para quem não entendeu aquele arremate pegando as 4 tramas. Pega a trama mais próxima de onde você está com a sua linha. Nessa mesma carreira, pego mais uma trama. Então, 2 tramas e uma carreira. O meu bordado está vindo para a direita. Então, eu vou na carreira ao lado, na carreira à direita, vou pegar uma trama ao lado. Então, quando eu mudei de uma carreira para outra, eu travei meu arremate. Nessa segunda carreira, eu vou pegar mais uma trama. Então, são 4 tramas, 2 em uma carreira, 2 na outra. E assim você já tem o seu arremate bem seguro. Então, seu desenho vai ficar dessa maneira. Depois que você fez essa primeira parte, nós vamos repetir esse ponto ilhós em todo o comprimento do nosso desenho. Então, agora, vou pegar aqui mais um pedaço de linha laranja. Nós vamos começar a fazer mais um ponto ilhós. Voltando, vou voltar aqui o nosso desenho na posição que a gente iniciou. O nosso ponto ilhós, ele fica sempre dentro desse espaço do triângulo. Então, uma hora ele vai estar na parte de baixo do fio, outra hora na parte de cima, depois na parte de baixo, e você vai intercalando e vai fazer uma florzinha a cada espaço. Como já temos a nossa florzinha nesse espaço, a próxima vai ser nesse. A partir do furo aqui do ponto mais baixo, você vai contar 5 furos para cima. Vai sair nesse furo. Deixa o pedaço para fazer o arremate do mesmo jeito. Agora eu vou mostrar para vocês um segundo tipo para vocês bordarem ponto ilhós.
Nesse primeiro, nós bordamos primeiro as linhas retas, depois as diagonais e depois aqueles fios os furos que ficaram entre os dois fios. Dessa vez nós vamos bordar primeiro uma linha reta. Estou contando com esse que você está. 1, 2, 3. Já vou bordar o diagonal. Então, esse terceiro furo que você conta vai ser o centro do ponto ilhosa. Contei 3 furos em diagonal, volto para o centro. 3 em linha reta. Volta para o centro, 3 em diagonal. Agora a gente vai fazer a volta completa, fazendo linha reta e diagonal. Então, assim, também é uma forma um pouco mais rápida de você fazer. Então, fiz a linha reta, diagonal, sempre com 3 furos de comprimento as linhas, sempre voltando para o centro. Fiz a volta completa. Agora eu vou fazer naqueles furos que ficaram entre os dois fios. Então, fiz aqui uma volta completa, agora eu vou fazer uma segunda volta, só que dessa vez fazendo o ponto nesses furos que sobraram. E aqui eu fiz a volta completa. Então, também aqui é uma segunda maneira de você fazer o ponto ilhoso. Você vai escolher qual delas você acha mais fácil e a maneira que você gosta mais. O arremate, só fazer uma volta completa. Fiz aqui a volta completa, agora eu vou cortar esse fio. Você percebe que o meu arremate final eu fico com essa linha aqui, com essa falha no meu ponto. Com a linha de início, eu consigo deixar o ponto com um acabamento melhor. Então, primeiro, você vai passar por baixo dos fios bordados. Quando você puxa essa primeira vez a sua linha, ó como ela fica torta. Então, você fica com a falha aqui no seu ponto. Então, para você arrumar essa falha, isso somente com linha de início. Ó, vai fazer a volta completa, passando por baixo dos pontos. E passa por baixo daquela linha que você iniciou, que ficou torta. Passa por baixo dela, puxa a sua linha para o centro do ilhós. E depois passa por mais alguns pontos. A quantidade você pode escolher quantos pontos a mais você quer passar. Aqui você já consegue fechar o seu ponto. Quando você cortar a sua linha de início, você já não consegue perceber mais onde está o início e o fim do seu desenho. Então, feito aqui o ponto, agora é só você fazer a sua folhinha. E o seu trabalho vai ficar dessa maneira. Então, você vai ter o zigue-zague. A cada ponta você vai contar 5 furos. A partir da ponta, conta 5. Vai sair aqui nessa lateral. E depois começa a contar 3. Conta 1, 2, 3, que é o centro do seu ponto. E a partir daqui você vai fazer a volta completa. Na outra ponta, na ponta mais alta, você vai intercalando. Então, essa ponta mais alta é o primeiro, conta 5, que você vai encontrar esse ponto. A partir desse ponto, conta 3, para achar o centro do ilhós, faz o desenho. Depois, vem para o próximo. A partir de baixo, conta 5, vai achar esse ponto. A partir desse ponto, conta 3 furos para achar o centro do ilhós, fazendo a volta completa, fazendo a folhinha, igual o passo a passo que a gente fez, até você fazer aqui o seu barrado completo. Depois que você fizer todo o comprimento dessa carreira do centro, nós vamos fazer o ponto ilhós diamante nas laterais. Para iniciar, você pode escolher ou a ponta aqui da folha ou a ponta do triângulo. Tanto faz aqui qual você escolher, porque o ponto ilhós, ele não faz reta com esse desenho do centro. Então, você só vai utilizar para fazer a contagem. Nesse desenho com 37 pontos de altura, eu vou contar 5 furos para baixo. Se o seu barrado ele tem mais espaço, então você pode contar mais pontos. Então, aqui vai ficar o espaço entre o desenho do centro e o ponto ilhós diamante. Se você tem um barrado de 50, de 60 pontos, você ao invés de 5, você pode deixar 7, pode deixar 10. Então, esse espaço aqui,
entre o desenho do centro e o ilhós das laterais, você pode escolher. Então, com 37 pontos de altura, eu vou deixar aqui um espaço de 5 furos. Então, eu vou escolher aqui a ponta da minha folha. Ela é a primeira, então 1, 2, 3, 4, 5. Vou sair aqui no quinto furo. E vou fazer o ponto ilhós diamante. Para iniciar o ponto também, deixo o pedaço de linha atrás para fazer o arremate. Vou contar 5 furos, a partir desse que eu saí com a linha. E agora eu vou fazer as 4 linhas principais, as 4 linhas retas. Esse quinto furo é o centro do ponto. Então, a partir dele, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5 para a sua direita. Volta para o centro, conta 5 para baixo. Volta para o centro, agora 5 para a esquerda. Volta para o centro. Agora você vai fazer o ponto preenchendo em diagonal os furos que ficaram entre um fio e o outro. Então, nesses 3 pontos, você vai bordar. Então, pegando em diagonal, sempre voltando para o centro. Você vai fazer uma volta completa, ó, preenchendo. Então, sempre entre um ponto e outro, você vai ter 3 fios. Então, depois que você termina um lado, sai a partir da ponta, sai em diagonal, ó, mudando de direção. Sempre 3 fios. Então, esse, para quem não conhece, é o ilhós diamante. Agora, na outra ponta, ó, sai em diagonal, agora subindo. E agora eu vou fazer os 3 últimos para fechar aqui o ponto. E aqui está pronto o nosso ponto. Nesse modelo, nós vamos fazer vários pontos ilhós, um ao lado do outro. Então, vai ser uma carreira de pontos. Então, sempre que depois que você terminou um ponto ilhós, você vai sair um ponto, ó, para o lado. Então, o primeiro borda um lado de ponto ilhós, então sempre para a esquerda, então sempre você sai na ponta da esquerda. Quando você for fazer o outro lado, você sai na ponta da direita, faz o ilhós e sempre saindo na ponta da direita, você também vai completar a carreira toda. Então, agora eu vou fazer mais uma vez aqui, mais um ponto ilhós. Então, de novo, 5. Agora 5 para o alto. Então, é só você fazer os 4 lados. Faz os 4 lados. Agora volta preenchendo. Sempre os 3 fios que ficaram, os 3 furos que ficaram entre um fio e outro. Então, aqui terminei de fazer a volta completa. Vou fazer agora o arremate. O arremate também passando por baixo dos fios bordados, fazendo uma volta completa. Então, o importante para esse arremate ficar seguro é você fazer a volta completa dele. Que assim você tem um arremate forte, seguro. Se você preferir, pode fazer até mais de uma volta, fazer uma volta e meia. Corta próximo. Com a linha de início. Então, fiz aqui a volta completa. Com a linha de início, vou fazer a mesma coisa. Só fazer aqui, passando por baixo dos pontos, igual eu fiz no ponto ilhós comum. Faz uma volta completa. A linha de início eu posso passar por baixo do primeiro fio que ficou torto, puxar para o centro. Depois passo por baixo de mais alguns pontos.
E aqui também está pronto o arremate. Então, é só passar por baixo dos pontos, igual a gente fez aqui no ponto ilhosa. Agora nós vamos fazer as folhas do nosso ilhós diamante. Então, essas folhas, nós vamos começar fazendo sempre entre um ponto ilhós e outro. Então, no mesmo furo, entre um ponto e outro, você vai sair aqui com a sua linha, deixa espaço atrás para fazer o arremate. E agora nós vamos fazer a contagem. São 5 furos para cima, a partir desse que você está. Volta para o centro. Um em diagonal para o lado. Igual a gente fez as folhinhas lá do ponto ilhós. Um em diagonal para o outro lado. Volta para o... E agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, voltou para o centro, conta 5. Volta para o centro. Um em diagonal a partir da ponta. Volta para o centro. Um em diagonal para o outro lado. E agora você vai fazer essa folhinha em todos os intervalos entre um ponto ilhós e o outro. Então, é só você sair na próxima ponta, ó, do ponto ilhós. Isso você vai fazer também dos dois lados. Só que para sua linha não passar direto e ficar o seu avesso feio, se eu passar direto por baixo dos pontos, eu vou ficar com essa linha torta. Então, de um lado eu tenho os 3 fios se encontrando no centro, desse lado eu vou ter 2, porque para essa linha não ficar por cima, passando por cima do ponto ilhós e deixando o nosso arremate feio, nós vamos passar por baixo do ponto as linhas, igual a gente fez aqui. Só que se eu passar agora, eu vou ficar com o arremate, ó, dessa maneira. Vou ficar com esse espaço e essa linha ela não se encontra no centro. Então, só para fechar e deixar nosso arremate mais bonito, eu vou primeiro passar essa linha por baixo da verde. Ela vai fazer esse trançado. Se você fizer o seu ponto e ele já fechar o seu desenho no centro, então você já pode fazer direto, você não precisa passar por baixo da linha verde. Então aqui é só um detalhe, porque ela mesmo com esse fio, quando você olhar o seu desenho, ele vai ficar igual em todos os pontos. Então, se você não precisar, você não precisa passar por baixo do fio verde. Eu vou mostrar aqui o outro lado para vocês. Ó, se você bordar direto, ó, você vai ficar com esse avesso. Ó. Então, você vai escolher o jeito que você acha que fica mais bonito. Se eu bordar para o outro lado, eu vou passar por baixo do fio verde. Ó, fechei o desenho. Vou passar por baixo dos fios da cor laranja, do nosso ilhós diamante. Ó, daí esse é o resultado do nosso avesso. Então, você vai passar por baixo dos pontos e vai escolher o avesso que você acha que fica mais bonito. Se você vir passar por cima, passei por baixo do verde, só que agora a parte de cima do ilhós. Ó. Então, a cada maneira que você fizer, você vai ter um arremate diferente. Então, você vai escolher qual arremate que você acha que fica mais bonito. Então, aqui vai do gosto de cada uma. Então, vou passar aqui por baixo, até chegar na outra ponta do ilhós. Voltar para o lado direito. E continuar fazendo o bordado. Então, de novo, 5 para cima. Então, esse avesso vai conforme o seu gosto, vai conforme o ponto que você faz. Então, sempre você tem que ver a maneira que o seu avesso fique o mais parecido possível
com o lado direito, sem uma linha ficar passando por cima da outra. Então, o nosso avesso tem que ficar um avesso organizado. Então, não passando por cima do ponto ilhosa e ficando uma linha solta. E ao mesmo tempo tentando deixar o mais parecido possível com o lado direito. E o avesso vai conforme o gosto de cada uma. Fiz a linha de 5, uma em diagonal, volto para o centro, a outra diagonal, volto para o centro, agora eu vou fazer a folha do outro lado, então conta 5, sempre ó, voltando para o centro, um em diagonal, diagonal do outro lado. Está pronta mais uma folha, então se você vai fazer isso em todo o comprimento e depois o arremate, você também ó, vai tentar deixar ele o mais próximo possível do lado direito. Então aqui eu passei por baixo dos fios. Se você não quiser que passe por baixo dos fios, pode passar por baixo de apenas um. Então, aqui são ideias, depois você vai ver qual você achou que fica mais bonita. Pode passar por baixo de um. Se você não gostar de passar a linha por baixo, pode fazer direto aqui no ponto laranja. Então, aqui ao invés de fazer, vou pegar de baixo para cima. Você vai ficar dessa maneira. Então, você vai escolher qual você acha que fica mais bonito. Então, cada uma aqui vai ter o seu gosto. Eu vou passar por baixo de um dos fios, porque eu quero que ele fique um pouquinho mais unido na ponta. E o arremate, ele vai ser feito do mesmo jeito do pontilhós. Vai passar por baixo dos pontos, uma volta completa. Pode passar um pouco mais de uma volta se você preferir. E depois é só cortar próximo. Então também você vai fazer uma carreira toda com esse ponto, faz primeiro todos os pontos ilhós, diamante, a carreira inteira, quantos couberem no seu barrado, e depois vem fazendo somente as folhas entre um ponto ilhós e outro. Também, ó, só fazer uma volta completa. Vou fazer aqui um pouquinho mais. E assim vai ficar o seu avesso. Então, esse ponto, um ponto fácil, é só você ir organizando, conforme o seu gosto, conforme a direção da linha, você ir organizando para tentar deixar o mais próximo possível, fazendo ficar 3 linhas aqui, encontrando com o centro. Terminado daí toda essa carreira, nós vamos fazer o mesmo desenho do outro lado. Então, se você já fez a contagem aqui do início, se você fez como eu, contou os 5 furos, você vai contar 5 furos também do outro lado. Se você contou mais também, mesma quantidade que você deu de intervalo entre um ponto e outro. Então aqui a partir da folhinha eu deixei 5. Como eu comecei a parte de baixo na reta da folhinha, então vou escolher começar na mesma reta. Então aqui nessa ponta mais alta, vou contar 5. Vou sair no 5º furo. E do mesmo jeito, 5 furos. Aqui ao centro. 5 para a esquerda, volta para o centro. 5 para cima, volta para o centro. 5 para a direita, volta para o centro. E depois só vim completando aqui os espaços. Terminou toda a volta, faz o arremate, da mesma maneira passando por baixo dos pontos. Sai na outra ponta, vai fazer outro ponto, vai fazer uma carreira reta de pontilhós. E também com uma folhinha entre cada um e outro.
Então, você vai repetir isso em todo o seu barrado. E assim que você terminar de bordar toda a sua carreira, o resultado que você tem vai ser esse. Então, fiz aqui toda a carreira de ponto reto, as florzinhas de ponto ilhós, dei o espaço de 5, fiz a carreira do ponto ilhós diamante com as folhas, depois também dei o espaço aqui de 5, a outra carreira de pontas. Então, olha que trabalho mais bonito, mais delicado que você vai ter. Pode fazer ele com linhas mais fortes, como eu fiz. Pode fazer o ponto reto de uma outra cor. Pode fazer aqui o ponto reto com o ilhós diamante de uma cor e as florzinhas de ponto ilhós de outra. Então, você pode escolher aqui muitos tipos de combinação para fazer. Fazer um tom sobre tom também fica lindo na toalha, fica bem delicado. Então, você vai escolher aqui a cor e combinação que você mais gostar. Então, essa foi a nossa aula de hoje. É um ponto ilhós com ponto reto para barrados de toalha. Um modelo bem bonito, bem delicado. Espero que todas tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal. Convide as amigas a virem participar das aulas aqui com a gente, para elas também bordarem os modelos. As amigas que estão aprendendo a bordar também para começarem a fazer os bordados. Compartilhe o vídeo com as amigas que gostam e querem aprender a bordar. Toda semana tem uma aula nova, sempre com técnicas diferentes. Então, sempre tem novidades aqui para vocês. Então, tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês no próximo sábado.